Olá pessoal, meu nome é Larissa Cândido e sejam bem-vindos ao Leques Estudos. Hoje irei dar continuidade ao assunto, a organização social e os objetos de estudo da sociologia. Recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores. Max Weber. Para ele, o objeto de estudo da sociologia é a ação social. Significa uma ação quanto ao sentido planejado pelo agente ou pelos agentes, faz referência ao comportamento dos outros, guiando-se por esse em seu trajeto. Só há ação social quando se tem um significado concedido pelos indivíduos e é guiada pelos atos alheios. Por isso, nem toda ação humana é precisamente social, apesar da maioria ser. Para Weber, a sociologia é uma ciência que tem em vista compreender interpretativamente a ação social e, com isso, esclarecê-la de modo causal em seu trajeto e resultados. Durkheim destaca a objetividade dos fatos sociais e Weber destaca a atribuição da subjetividade no desenvolvimento da ação social. Para Weber, o esclarecimento causal das ações sociais exige um entendimento dos significados subjetivamente fornecidos pelos indivíduos. Assim, a orientação de Weber é compreensiva e a de Durkheim é positivista. A noção de poder em Weber. O poder está em todos os graus da sociedade, não se restringindo ao sentido político ou econômico. O poder é definido como um homem ou um grupo de homens realizando suas vontades em uma ação comunal, apesar de haver resistência de outros que atuem na mesma ação. Para Weber, o poder é um bem onipresente na vida social, e a ordem social acaba basicamente pela sua separação desigual. Para o sociólogo, a sociedade nada mais é do que um sistema de poder, não somente nas relações entre classes ou de governantes e governados, mas também nas relações cotidianas da família, empresas e etc. Apenas as manifestações de poder unanimemente aprovadas como legítimas na sociedade correspondem à autoridade. A autoridade pode ser tradicional, carismática, legal, racional. Tradicional fundamenta-se no costume e pode não estar inscrita num código legítimo. Exemplo: pais e filhos ou sociedades androcêntricas, ou seja, aquelas que estão intimamente conectadas com o patriarcado. Carismática possui como base a crença distribuída de que um certo indivíduo possui qualidades excepcionais. Exemplo: Jesus, Padre Cícero. Legal racional possui base na função formal de poder aos indivíduos, através da ocupação de certas posições sociais. Exemplo: juízes, governadores e presidentes. Alguns realçam outros tipos de autoridades, como, por exemplo, aquela que se fundamenta nos conhecimentos especializados. Ela é chamada de autoridade profissional. Dessa forma, pode haver concorrência entre as autoridades. A autoridade legal racional pode ser complementada pela carismática. Exemplo: Nelson Mandela. Corrente do conflito. Karl Marx. O conceito que Marx forneceu ao seu colaborador Engels em relação à ordenação da sociedade se fundamenta nas relações de produção. O modo de produção da vida material controla como um todo o desenvolvimento da vida social, intelectual e política. Algumas características do pensamento marxista. As relações de produção estabelecem a infraestrutura da organização social.
As relações de produção entre os homens dependem das suas relações com os meios de produção. Exemplo, terras, máquinas, matéria-prima. Conforme essas relações, que podem ser de propriedade ou de não propriedade, os homens são separados em classes sociais. Os donos dos meios de produção apropriam-se do trabalho daqueles que não possuem os meios. Esses que não possuem os meios precisam vender a sua força de trabalho para sobreviver. Marx diz que é impossível evitar o conflito manifesto ou latente das classes sociais e que modificam as relações sociais entre os homens. Para Marx, o objeto da sociologia é o estudo das relações de classes. Fato social, ação social e classe social, convergências e divergências. Durkheim e Weber, apesar de ter diferenças em relação à organização social e o objeto da sociologia, as suas ideias não se repelem, mas sim se unem. Exemplo, Durkheim argumenta que para haver sociedade, as consciências individuais têm que estar associadas. Essa associação só é possível quando há uma comunicação intersubjetiva, ou seja, quando o sujeito ou sujeitos da ação atribuem-lhe um significado subjetivo. A subjetividade declarada por Weber não elimina a objetividade de Durkheim, do mesmo modo que a ação social não elimina a coerção. Durkheim e Weber versus Karl Marx. A diferença substancial é que Marx e Engels não acreditam na existência de uma consciência social. Tudo eles atribuem à economia. Segundo Engels, o desenvolvimento político, jurídico, filosófico, literário está sobre o desenvolvimento da economia. Operam, todavia, uns sobre os outros e sobre a base econômica. Há uma ação e reação na fundamentação da necessidade econômica, e essa se determina sempre em última instância. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Compartilha com os amigos e comenta. Segue também o Leques Estudos Instagram para que possamos ter uma melhor interação e para que vocês recebam spoilers do que postarei aqui. Um beijo e tchau, tchau!